Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde, uma ótima sexta-feira para você que ouve a Rádio Terra. Você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora você confere as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo, porque está começando a edição número 142 do Jornal da Terra, nesta sexta-feira, dia 26 de julho de 2013, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo e companheiro, prestador de serviços, entrando na sua casa diariamente para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição desta sexta-feira aqui no Jornal da Terra. GCM de Osasco, do prefeito Lapas, que já está conosco, prende ladrões e sequestradores no calçadão da Antônio Agu. Polícia Militar de Osasco prende ladrão de uniformes de escola municipal em prefeito Jorge Lapas. Banco de Sangue de Barueri é referência na região. Doe sangue e ajude a salvar vidas. Osasco inicia em agosto a oficina de tapeçaria ecológica. Piscina integrada de Jandira é reaberta e já oferece aulas para 1.300 alunos. Cadastro de munícipes para o cartão Barueri começa em agosto. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330. Muito obrigado a você que reserva esta parte do dia para ficar bem informado, ficar sabendo todas as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Já já eu começo aquele prometido papo com o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, nessa entrevista exclusiva ao Jornal da Terra. Muito obrigado pela companhia e eu quero lembrar que as perguntas que vão ser feitas hoje ao prefeito Jorge Lapas foram previamente enviadas através do e-mail jt@jornaldaterra.com, nas redes sociais, lá na nossa fanpage no www.facebook.com/Jornal da Terra e também através da nossa caixa postal do nosso telefone 2808-9618. 2808-9618. Eu vou fazer o primeiro e rápido giro de notícias e já começamos então a conversar, a bater esse papo importante nesta tarde com o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, aqui no Jornal da Terra. Um jornal falado e bem ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Secretaria de Meio Ambiente de Osasco irá realizar de agosto a dezembro uma oficina de tapeçaria ecológica. O curso, que será gratuito e com duração de 4 meses, será oferecido no Núcleo de Educação Ambiental José Claudino Zequinha da Silva, no Parque Chico Mendes. O objetivo é ensinar a técnica de reforma de estofados e sofás, bancos e cadeiras recolhidos em vias públicas da cidade. Outra finalidade é fornecer qualificação profissional básica de tapeçaria a jovens e adultos. As aulas terão início em 15 de agosto e poderão participar homens e mulheres a partir de 15 anos de idade. Os interessados deverão se inscrever até o dia 12 de agosto na Sala 41 da Prefeitura de Osasco, de segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3652-9278. 3652-9278. A Prefeitura de Carapicuíba acaba de aderir ao programa Projovem Trabalhador Juventude Cidadã, programa de qualificação profissional do Ministério do Trabalho e Emprego.
Em breve serão divulgadas as datas e locais para inscrições dos interessados. O objetivo do programa é aumentar as chances de emprego de jovens que estão fora do mercado de trabalho e do ensino superior. Cada beneficiado pelo programa ProJovem será acompanhado mediante registro mensal de frequência a ser disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Durante os 6 meses de cada curso, os alunos recebem bolsa auxílio, vale transporte, lanche e material didático. A Prefeitura de Jandira acaba de entregar à população completamente reformada a piscina integrada da cidade. A conclusão das obras permite o atendimento com mais segurança e mais conforto dos 800 idosos e das 500 crianças que se matricularam no começo de 2013 para as aulas de hidroginástica e de natação. As atividades começaram na segunda-feira com a primeira aula de natação. As reformas incluíram a troca de todo o vinil que envolve as paredes do tanque, mais a colocação de piso antiderrapante no entorno da piscina. Este cuidado evitará acidentes principalmente com o público da terceira idade, mais vulnerável a quedas e a escorregões. Os vestiários ganharam novas portas e chuveiros, que agora permitem que os usuários tomem banho aquecidos. Os 1.300 matriculados atenderam ao chamado para inscrições que a Secretaria de Esportes fez no início do ano, que deu prioridade para inscrições de idosos com problemas de coluna e osteoporose, além de crianças com doenças respiratórias. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330. Muito obrigado a você que ouve também a Rádio Terra através da internet no www.radioterra.am.br. A partir de agora, então, vamos conversar com o prefeito de Osasco. Boa tarde, prefeito Jorge Lapas. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Terra. Espero há muito tempo esse papo com o prefeito. Aliás, os nossos ouvintes, que todo dia acompanham o jornal, estão há muito tempo esperando esse papo com o prefeito da sua cidade, o prefeito de Osasco. Boa tarde. Boa tarde. Eu também estava esperando esse momento, né? Para a gente é sempre importante estar conversando, divulgando as coisas, prestando contas para a cidade, né? Do que a gente está fazendo. Acho que é uma expectativa. Osasco tem muita dificuldade de comunicação. As pessoas às vezes não sabem o que acontece no outro bairro, né? Então é sempre uma oportunidade. E sei que as pessoas ouvem muito a Rádio Terra, né? Aqui na cidade a gente tem acompanhado aí. É uma grande oportunidade para a gente estar divulgando as coisas. Prefeito, antes de lhe fazer perguntas, algumas com algum grau de dificuldade, mas eu queria que o senhor fizesse rapidamente um balanço desses 6 primeiros meses de governo. O senhor tem uma característica de ser, como técnico, de ser pragmático. Eu até acho que a região vive um momento bom, onde nós temos alguns prefeitos que, embora também tenham uma militância política, tem muito mais um cunho técnico, o que é muito bom. Para o munícipe isso é muito bom, porque vocês enxergam os projetos, início, meio e fim. Me lembro de ter conversado recentemente com o prefeito de Itapevi e ele tem um perfil parecido com o senhor, inclusive de profissão, são engenheiros, né? Exatamente. Internamente, quando o senhor vai para casa, vai dormir, o que o senhor acha que o senhor aproveitou bem esses primeiros 6 meses de mandato, conseguiu realizar o que o senhor previa para os 6 primeiros meses? É muito pouco tempo, mas o senhor conseguiu isso? Eu acho que o começo do governo é um começo muito de planejamento, né? Eu, como engenheiro, alguém que já trabalhou quase 30 anos na vida pública, eu queria ter tido essa oportunidade de fazer um governo muito bem planejado, né? Com um quadro de funcionários, de secretários muito capacitados, e isso a gente conseguiu fazer, né? Compor um quadro de secretários que cada um conhece muito as suas áreas, com muita vontade de trabalhar, e precisava de um bom planejamento, né? Fizemos isso num convênio com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, tão conhecida aí, e ficamos quase que 3 meses, claro que cuidando do dia a dia, mas reservando um tempo para o planejamento da cidade. Então isso avançou muito, concluímos agora o PPA, que é o plano plurianual, que é para os 4 anos, e com o programa de governo que a gente tinha, mais todo esse debate que nós fizemos em torno do PPA, eu acho que agora nós temos um grande projeto para a cidade, né? Em todas as áreas, bem detalhado, com custos de cada obra, de cada projeto que a gente vai desenvolver. Eu acho que foi o grande salto desses primeiros 6 meses, é o planejamento. E aproveitamos também esse tempo para buscar, né, nos governos, principalmente o governo federal, que a gente tem
uma boa facilidade, conhece os ministros da saúde, da educação, a Miriam Belchior, que é do planejamento, nós fomos buscar recursos para esses projetos. Então nós estamos numa fase de elaborar projetos, fazer planejamento e buscar os recursos, o que a gente fez muito nesses primeiros 6 meses. E abrir um diálogo muito forte com a cidade, né? Utilizamos a estrutura que a gente tinha já do orçamento participativo para reunir as pessoas nos bairros. E tem sido fantásticas as reuniões com 300, 400, até 500 pessoas participando, debatendo os principais problemas dos bairros. E a gente fez 18 reuniões, né? Segunda, quarta e sexta. Aos sábados, às vezes, a gente fazia o prefeito no bairro, também fizemos 2 grandes edições. Só faltou Altino, né? Presidente Altino, nós vamos fazer agora, acho que semana que vem, que é a última reunião dessa primeira etapa do prefeito, do orçamento participativo. Então, muito diálogo com a cidade para entender o que é mais importante, planejamento e buscar recursos. Acho que esse é o saldo do primeiro semestre. Nesse primeiro bloco, eu queria falar de olhar a administração lá de cima e a partir disso enxergar algumas dificuldades que a gente observa que a administração tem encontrado. Em algum momento o senhor teria dito nos veículos que realmente a saúde era um problema sério a ser enfrentado pela sua administração. O senhor está fazendo crescer o programa Acolhimento, é um programa para humanizar mais o atendimento da saúde, um lugar sabidamente, uma situação sabidamente de dificuldade, não é Osasco, qualquer cidade enfrenta essa dificuldade. Nesse setor de saúde, o que o senhor pode dizer para o ouvinte agora do Jornal da Terra, o quanto a Prefeitura está trabalhando para amenizar essa dificuldade que a população tem ao chegar às ferramentas de saúde da cidade? Bom, primeiro eu fico contente que eu vejo que você está bem informado sobre as coisas aqui da cidade, os projetos que a gente está desenvolvendo. O acolhimento é um projeto importante. Mas eu acho que a saúde, Osasco inegavelmente cresceu muito, melhorou em todas as áreas, mas a sociedade exige, todas essas manifestações, esses movimentos, um salto ainda maior, né, na qualidade de prestação de todo tipo de serviço, principalmente da saúde, que é o serviço de emergência, né? A pessoa não dá para esperar, né? Na área da cultura, às vezes do esporte, dá para esperar um pouquinho, não que não sejam importantes. Mas na hora da saúde, você tem que chegar no pronto-socorro e ser atendido, né? Num hospital e ser atendido. Então esse é o maior desafio, né? De atender rapidamente. O que nós pensamos é uma mudança radical, né? Alterar a forma de gestão, principalmente do hospital, da maternidade, dos pronto-socorros e das UPAs, que são os atendimentos mais emergenciais, para organizações sociais. Há um debate muito grande em torno disso. Eu ia perguntar isso mesmo. Há um debate, inclusive dentro do meu partido, e eu já estou tentando defender isso, porque eu tenho elementos, inclusive conversei até com o ministro Padilha, ele é defensor. O senhor defende a parceria com as OS? Com OS. Eu defendo... Porque eu tinha impressão diferente, prefeito. Não. Eu defendo e estou caminhando para isso, né? Nós já estamos fazendo o levantamento de todo o patrimônio que tem nesses locais, de pessoal, né? De recursos humanos, de patrimônio físico. Estamos fazendo esse levantamento para a implantação, né, do sistema de gerenciamento através de organizações sociais. Porque aonde está funcionando está muito melhor do que onde não tem. Né? Conversei com o prefeito de São José dos Campos, que também tem esse sistema implantado, o Gil aqui de Barueri, é muito mais fácil. Né? Os médicos podem ter uma remuneração maior, um controle maior em todos os sentidos, desde medicamento, de compra de equipamentos, de locação de equipamentos, eu acho que funciona melhor. Né? Então, tem problemas? Também tem problema, como tudo na vida tem problema, mas funciona melhor. E nós queremos que funcione melhor. Então, a parte ideológica vai ser deixada de lado para atender melhor. Tá, né? E então, como é que o senhor negocia isso com o partido? Eu tenho conversado já, né? Nós temos um debate franco com o partido, já tive reuniões dentro do partido explicando essa minha posição. Né? E tem muita gente que dentro do próprio partido também está enxergando que as coisas precisam funcionar bem. Né? O debate ideológico tem que ficar deixado de lado e eu acho que precisa avançar. Né? E eu tenho certeza que nós vamos prestar um serviço de melhor qualidade com as organizações sociais. Espero que até o final do ano, no máximo, que é um processo, tem uma licitação, né, para contratação e tudo mais, que espero que até o final do ano, isso já nesse ano esteja implantado. Ou no máximo no primeiro mês do ano que vem. E fora isso, que outros investimentos, fora o programa Acolhimento e essa abertura de diálogo para contratação, para licitar
as OS, que outro tipo de investimentos os munícipes podem esperar nos próximos meses? Então, nós estamos, até acabei não falando do acolhimento, né? Nós implantamos só em 4 unidades, né? Mas são grandes unidades, Hospital Central, Maternidade e os 2 maiores pronto-socorros, que são o do Santo Antônio e o do Helena Maria. O resultado foi tão bom que nós já ampliamos, né? Agora todos os pronto-socorros vão ter UPA, vai ter também o sistema de acolhimento, que é a pessoa que fica ali na recepção vendo o que está acontecendo, o que é mais urgente, se a pessoa chegou com dor, né, que precisa ser atendido rápido. Então, esse tipo de serviço já essa semana, né, vai ser ampliado. Agora, existem também problemas, por mais que a rede é grande, tem muitas UBS, pronto-socorros, precisa de ampliar. Então nós estamos, nesse momento, construindo 4 unidades novas, né? Uma nos Remédios, uma na Helena Maria, uma no Munhoz e uma aqui no Pestana, ali na Vila Isabel, que são novas. Reformando algumas, e a UPA do centro, né? O centro de Osasco sempre teve um pronto-socorro. Depois de muitos anos, ele passou a ser absorvido pelo Hospital Central, o que não é bom, né? O bom é que você tenha separado o pronto-socorro, e nós vamos construir agora uma UPA pertinho do hospital, até porque tem uma cultura de correr para ali, então fica no quarteirão da frente, né? Fica ali perto do supermercado Extra, e é um terreno que era do Estado, mas eu consegui fazer uma permuta com eles. Nós vamos dar um terreno na Avenida Hilário para eles, maior inclusive, para eles instalarem a Secretaria da Fazenda do Estado lá, e a gente instala a UPA pertinho do hospital para ficar mais fácil o atendimento. Então, e mais a UPA do Conceição, que estava a obra com problema lá, mas vai ser retomada agora. Então, tem ampliação física, né, e a gestão também, alterações na gestão da saúde. Sobre essa UPA, o secretário José Armando Mota esteve lá no programa, já tinha nos falado. Essa resposta em relação ao OS me surpreendeu, prefeito. Eu imaginei, era uma das perguntas que eu tinha, porque eu vi que o secretário era favorável. E eu acabo pensando como é que ele vai administrar isso lá no diálogo com o prefeito. Muito favorável, muito favorável. Secretário, o Jardim Bonança, a gente recebe muito e-mail de lá. E lá tem algumas situações, né? Não é uma só. Eles reclamam muito da falta de aparelhos de atendimento à saúde e também de algumas áreas invadidas que precisam ser urbanizadas lá. De efetivo, eu sei que o senhor está rodando a cidade, indicando, negociando com o governo do estado, negociando com o governo federal, o que nós podíamos chamar isso de urbanização, né? Construção de moradias. Tem um programa de entrega de moradias muito efetivo aí, começou desde o início do mandato entregando muita moradia, mas o que para o pessoal especificamente do Bonança lá, o que o prefeito pode dizer em relação a áreas que são invadidas e que precisam se tornar efetivamente moradias que não sejam de risco, e também reclamação em relação a muita sujeira na rua e a questão dos aparelhos de saúde, que é uma região populosa também ali, né, prefeito? Um pedido da população ali que se instale um posto de saúde lá, né, uma UBS, que nós estamos avaliando. É uma região muito populosa mesmo, eu acho que tem que atender melhor, né, pela população toda que está em volta ali. Acho que da situação de habitação, o pior é o Açucará, não propriamente o Bonança, né, porque ali nós já atendemos a favela, tanto dos Portais, como do antigo Morro do Socó, que hoje é Colinas, mas eu acho que o Açucará é a situação mais difícil, não só lá como em Osasco toda, né, uma ocupação difícil e que a gente pode melhorar, né? Nós temos um projeto da Fazenda Paiva Ramos, que será um condomínio de alto padrão e que vai absorver um pouco desse problema dentro do próprio projeto, construindo unidades habitacionais, né, de padrão popular para atender uma grande parte da demanda que está ali. Agora, o desafio é segurar também a invasão, né? Ali todo dia tem invasão, então eu pus a guarda municipal também para segurar, porque senão nós vamos enxugar gelo, né? Estamos construindo casa e gente invadindo, e aí não há dinheiro que dê da prefeitura. Nós estamos avançando muito também com Minha Casa Minha Vida, né? Nós estamos tentando, com a Caixa Econômica Federal, eles têm uma cota de 7.000 unidades para essa região, e que 4.000 pelo menos fiquem em Osasco, porque a demanda é uma das maiores aqui, e parece que as coisas estão bem encaminhadas. Então, para esse projeto do Minha Casa Minha Vida, será atendida o Raio de Luz, que é ali na divisa com o Rodoanel, né, no Padroeira. Depois o Miguel Costa, que é aqui atrás da estação, perto do quartel de Quitaúna. Depois tem a área dos Baianos, que é no Piratininga.
E tem os grandes projetos que você já sabe, que é o do Rochidale, que está em fase de licitação agora, deve começar logo, e o do Santa Rita também, que é perto do Bonança também, né, para aquela região lá. Então tem grandes projetos de habitação. Agora, o que eu quero é investir também em algumas áreas que não é fazer apartamento novo e tal, como eu fui na área D2, no Munhoz essa semana, fui no Fazendinha lá, também na região do Padroeira, que você pode fazer algumas melhorias, canalizar esgoto, colocar iluminação, construir algumas vias, você já melhora muito a qualidade de vida da pessoa ali, sem estar construindo prédio novo, né? Então, porque custa muito caro. Então, como não dá para resolver todas as favelas da melhor maneira, algumas nós vamos fazer da melhor maneira, com toda a infraestrutura, e algumas dá um pouco de infraestrutura também. Esse é o nosso projeto para habitação. Tá certo. Prefeito, deixa eu fazer aqui, você que está ouvindo a rádio agora, escutou em algum momento chamar de secretário, é prefeito aqui. Né? A produção reduziu, o homem já foi secretário. Prefeito, falar sobre um problema, outro problema que que também é quase que enxugar gelo, que é a questão das vagas em creches, né? Quer dizer, toda a cidade está sempre correndo atrás para suprir isso. Que tipo de investimento que a sua administração está fazendo, que tipo de acordos. Nesse setor também dá para se fazer acordo com organizações sociais, né, prefeito? Nós estamos dando um grande salto, né? Nós vamos construir imediatamente 15 creches, o que levaria aí a demanda a cair pela metade, né? Nós temos 7 mil pessoas aí na fila de espera. Com a construção dessas 15 novas creches, a gente deve criar quase 4 mil vagas. Então, com o recurso do governo federal, na verdade eu construí 17, porque 2 o governo do estado vai construir para a gente, né? Então são 15 com o recurso do governo federal e 2 com o governo do estado. Inclusive 10 dessas creches serão feitas com uma ata, que é uma licitação que o próprio governo federal fez, um pregão, e ele vai construir também para a gente, né? Então vai ser obra rápida, obra de 4, 5 meses, é um tipo pré-fabricado, mas não é escola de lata, é de concreto, bacana, um projeto muito bacana, e que sai mais barato e mais rápido. Como a gente precisa atender rapidamente essas vagas, eu espero que já para o começo do ano que vem estejam prontas as obras, né? Isso que é bacana. Então, o tempo que eu perderia para licitar a obra, contratar a empresa, tal, o governo federal já fez isso, então eu vou usar a própria concorrência que o governo federal fez e rapidamente iniciar as obras. Então eu espero que o ano que vem já tenha 15 novas creches e o aumento do número de entidades conveniadas. Então dá para dar um grande salto aí no atendimento dessa área de creches. Prefeito, o senhor falou por vários momentos aí dos acordos, tanto com o governo federal e com o governo estadual. O senhor sente que a impressão que nos dá, quem está de fora observando, é que o senhor tem conseguido uma maior aproximação, por exemplo, com o governo do estado, que é de um partido diferente, do que o ex-prefeito Emídio, né? Pelo menos é a impressão que a gente tem. Isso efetivamente está acontecendo, e está acontecendo por quê? Porque quem que está abrindo mão de algumas questões ideológicas? O PSDB ou o petista Jorge Lapas aqui? Eu tenho a obrigação como prefeito de buscar o recurso onde ele estiver, né? Seja no estado, no governo federal, em órgãos internacionais, e eu tenho feito isso. Eu acho de positivo é que com 2 meses, quase 3 meses de governo, a gente assinou um convênio com o governo do estado para resolver a favela do Raio de Luz, que são quase 1.000 famílias, né? Então, houve um avanço significativo, né? Não ficou só na palavra, né? As famílias já estão saindo para o Bolsa Aluguel e está andando. E também com o compromisso do governador, né, através da Artesp, de fazer pelo menos o projeto para uma nova entrada para a cidade, que é importantíssimo. Então, essa semana ainda falei com o Edson Aparecido, que é o coordenador geral do governo, né, o chefe da Casa Civil, e eu devo ter uma agenda com o governador nos próximos dias. Então, espero ver atendidos outros pleitos que nós temos com o governo do estado, aí, a marginal do Rodoanel, né, nós temos questões do corredor oeste aqui, que está sendo licitado, o terminal de ônibus do quilômetro 21 e outras demandas que eu já passei. A clínica oncológica, né, que ele anunciou, inclusive aqui em Osasco, e que eu estou aguardando a efetivação. Então tem umas cobrancinhas para fazer para ele, normal, dentro, né, da maior educação, maior respeito, que ele é o governador do nosso estado, mas espero que dentro de uma semana a gente esteja conversando. Está fluindo bem, né? Não sei se ele baixou a guarda ou nós, mas acho que está indo bem. Prefeito, por falar em mobilidade urbana, já falou de alguns aspectos aí de corredor, né? A Rua da Estação
inaugurou recentemente, também foi um ganho para a população. O senhor inaugurou esses dias o terminal lá do Munhoz também. E aí tem uma pergunta a respeito dele em relação... um passo é inaugurar esse terminal, o outro passo a previsão da EMTU, porque ele tem muito ônibus intermunicipal, de aumento de quantidade de linhas e também de intervalos, ou isso não passa em nada pela prefeitura, ou a prefeitura é consultada em algum momento? Não, é consultada. Inclusive o presidente da MTU, o doutor Joaquim, acabou de me ligar, eu não consegui atendê-lo, eu estava num outro compromisso, devo retornar para ele. Na verdade, nós nem inauguramos o terminal, né, do Munhoz. É um terminal que foi construído pela MTU, a prefeitura teve uma parceria, fizemos algumas coisas junto, como o Barueri também ajudou, né, nesse terminal. Ele foi construído pela MTU. E a operação deles agora, nós também temos algumas sugestões mesmo, né, de linhas, né, para fazer, como temos um plano para a cidade toda de alterar vários trajetos de linha. Estamos elaborando agora o nosso plano de mobilidade urbana, com um debate que vai acontecer nessa quarta-feira, uma audiência pública para também ouvir da sociedade o que ela espera em termos de mobilidade urbana. Então estamos avançando nisso. A MTU temos conversado bastante, principalmente por causa do terminal do quilômetro 21 e do corredor de ônibus aqui da Autonomistas. Em relação a essa negociação com o Artesp, o governo do estado, em relação às saídas e entradas da cidade, é uma negociação dura, né, prefeito? Porque, de um lado, tem uma concessionária que quer evitar que as pessoas tenham isso. Porque não dá para esconder. A ideia é essa, evitar com que as pessoas tenham essa passagem livre. Eles querem arrecadar. Agora, eu conversei com a presidente da Artesp, fui muito bem recebido lá, a doutora Carla, e pontuei para ela os grandes problemas que Osasco tem sido afetado pelo pedagiamento do Rodoanel, pedagiamento da Castelo, e qualquer problema que acontece em São Paulo na Marginal, Osasco trava. Então nós precisamos de ter outras opções de entrada e de saída da nossa cidade. Uma das situações que eu coloquei para ela que seria interessante é voltar a ter uma entrada e uma saída pela Getúlio Vargas. Isso no passado existia, com a construção das marginais foi tirado de nós, né, que seria uma rampa, simplesmente uma rampa fácil. Quando você vem de São Paulo, você desce uma rampinha, já acessa a Getúlio Vargas. O terreno é faixa de domínio da própria concessão, então para eles é fácil. E a subida, que é um pouquinho mais difícil, que seria naquele posto de gasolina ali, tem uma igreja na Getúlio Vargas, você também teria um acesso por ali, descongestionando o setor da Minas Gerais, ali da rua Minas Gerais, que é tudo complicado, você entra e sai por ali, né, em Osasco. Então eu sugeri essas opções e estou aguardando também, que ela falou que em 90 dias entregaria o projeto da nova entrada da cidade. Então espero que o governador traga boa notícia aí, quando a gente for conversar agora, com um novo projeto de entrada da cidade. Ainda sobre uma última pergunta sobre mobilidade urbana, agora acabaram as obras lá no terminal do centro, acabou? Não, ainda faltam umas coisinhas ainda, faltam alguns detalhes importantes, né, que é o fechamento, né, eu tenho conversado, né, com quem construiu lá, que falta um fechamento no fundo, quando a pessoa fica sentada, ela não está protegida da chuva, que às vezes, se for uma chuva de vento, bate nas costas das pessoas. Então eu cobrei ainda semana passada, espero que resolva logo, e ainda falta um ponto de ônibus grande, que é na Primitiva Vianco ali, que eles fizeram suas bases, ainda falta terminar a cobertura. E ainda algumas obrinhas, consertos, vamos dizer ali. Mas não mudança de piso, também uma mudança de trajeto. Tem algumas linhas, principalmente as intermunicipais, que nós estamos tentando tirar da Autonomistas e colocar para a Rua da Estação. Porque se ele vai passar por Osasco, né? Muitos querem passar pelo centro, tem gente que vem de Jandira e quer comprar em Osasco, ótimo, né? Então que ele passe direto ali no centro e suba para Vileara através da Rua da Estação e a Avenida Hilário. Então, umas 6, 7 linhas a gente está tentando deslocar para esse eixo aí. Prefeito, por fim mesmo, sobre mobilidade, o senhor Gilberto de Souza, que é taxista, me perguntou outro dia, e o senhor sabe que o taxista é um termômetro muito importante, né? Eles recebem todo tipo de gente, reclamou muito, disse que é uma demanda dos taxistas de forma geral, eu preciso confessar que só ouvi dele, sobre a mudança do ponto de ônibus, a partir da reforma toda que foi feita no centro, que eles estão longe da estação. Então as pessoas chegam e está chovendo, o cliente dele se molha, que antes não acontecia isso.
Há alguma situação que a prefeitura possa fazer para amenizar essa condição? Ou o ponto vai mudar dali? Como é que é? Não houve uma alteração. Claro que eles ficavam na boca do calçadão ali, né? O ponto para eles era um pouco melhor. Agora, nós fizemos uma alteração, colocamos eles para João Batista. Eles acharam que ficava muito longe. Aí nós criamos uma baia, destruímos inclusive o jardim, que estava tão bonito, né, mas para atender a demanda deles, uma baia onde ficam 4 ou 5 carros. E ninguém pega mais do que 4, 5 táxis de uma vez só. Então, eles ficam na João Batista. À medida que cada 4 ou 5 desse carro vão saindo, eles vão vindo para ali. Aí eles estão na boca do gol ali. Então eles não podem reclamar, não. Nós alteramos para poder beneficiá-los. Mas essa coisa das pessoas descerem da estação e estarem muito longe Não está longe. Não está. Fica 50 metros do ponto. É claro que antes ele descia da estação, ele olhava o táxi. O táxi fica à esquerda. Agora eu não posso só pensar no táxi, né? Eu tenho que pensar em tudo. E ali ficou muito melhor, muito mais seguro. Antes a pessoa atravessava uma rua, agora ele não atravessa a rua, ela não corre risco, né, quando ela vai acessar o calçadão. E 99% das pessoas descem a estação e vão pelo calçadão. 1% deve pegar táxi, né? Então eu tenho que pensar nos 99%. Tá certo. Estamos hoje aqui no Jornal da Terra com o prefeito de Osasco, Jorge Lapas. Prefeito Jorge Lapas, nós vamos fazer um giro de notícias por toda a região oeste da Grande São Paulo. Daqui a pouco nós vamos voltar e aí eu vou fazer ao prefeito as perguntas enviadas pelos ouvintes do Jornal da Terra. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A Prefeitura de Barueri, em parceria com a Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo, mantém um posto de coleta de sangue localizado no Hospital Municipal Dr. Francisco Moran. O serviço possui capacidade de captar até 1.000 bolsas de sangue por mês e nesse primeiro semestre já recebeu cerca de 4.800 bolsas, o que dá uma média de 800 bolsas coletadas a cada 30 dias. 80% dos candidatos que passam pelo posto são selecionados, já que aproximadamente 1.000 pessoas procuram o serviço para a doação. Os resultados dos números satisfatórios tornaram o banco de sangue instalado na cidade um dos maiores captadores do estado de São Paulo e referência na região. Estão aptas à doação pessoas com idades entre 16 e 67 anos e os menores de 18 anos precisam de autorização. Para doar, também é preciso pesar pelo menos 50 quilos e ter boas condições de saúde, não estar resfriado, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses, além de não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a doação. Mulheres grávidas ou amamentando e pessoas com algum tipo de doença infecto-contagiosa não podem doar. Homens podem realizar até 4 doações por ano, já que o intervalo entre elas é de 60 dias. E as mulheres, até 3 doações, com intervalo de 90 dias. O posto do Hospital Municipal Dr. Francisco Moran fica na Rua Ângela Mirella, número 354, bairro Boa Vista, e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra, no AM 1330. Hoje, nesta sexta-feira, dia 26 de julho, estamos conversando com o prefeito de Osasco, Jorge Lapas. Tivemos um bloco inteiro onde falamos de mobilidade urbana, de saúde, de habitação. E agora, prefeito Lapas, eu tenho algumas perguntas feitas por ouvintes que mandaram para o nosso e-mail através do jt@jornaldaterra.com, também nas redes sociais. Há uma página no Facebook exclusiva do Jornal da Terra, www.facebook.com/Jornal da Terra, e lá as pessoas acabam... Há um telefone também que as pessoas ligam. Enfim, algumas perguntas para o senhor responder a partir de agora, prefeito Jorge Lapas. Uma das situações que a gente tem acompanhado na sua negociação com a Câmara Municipal é aquele embate, agora não só de oposição, mas também de alguns vereadores da base, questão de se recriar as administrações regionais, alguns criticando muito o atendimento do 156, que fica muito informal, muito distante da população.
Eu ouvi dizer que o senhor tem a intenção de criar uma ou duas secretarias, subprefeituras. E isso é verdade? Serão onde? É verdade. Nós já estamos em fase de projeto, né? Temos as duas áreas disponíveis, né? Uma é aqui na própria Getúlio Vargas, depois que você passa a Policlínica da Zona Norte, tem um terreno grande ali, que será a subprefeitura da Zona Norte, porque ali praticamente você pega 80% da Zona Norte passa pela Getúlio Vargas, né? Quem mora no Munhoz, Baronesa, Bonança, passa por ali. Uma pequena parte não vai ficar tão facilitada, é quem vai para o São José, Marieta, Remédios, mas é a primeira. Podemos depois, né, instalar mais uma subprefeitura. Então, como ali abrange a maior parte dos moradores, nós vamos construir lá a primeira subprefeitura, e a segunda será na Zona Sul, que será feita concomitantemente, né, aqui no Pestana. Né, no final da Pedro Pinho, ali onde tinha algumas regionais, será construída a segunda. Então, pelo andar aí dos projetos e tal, eu espero que esse ano a gente inicie a construção das duas, e é uma obra rápida, até o meio do ano que vem a gente estaria com elas já em funcionamento. Tá, e aí como é que entra aquela questão? Elas em algum momento foram fechadas por conta também de ter um custo alto para a administração. Como é que o senhor vai gerenciar isso? O que a gente tinha antes eram 20 regionais, né? Osasco não precisa de 20 regionais, né? Você precisa de locais onde a população vá com grandes portais de atendimento e seja atendida. O serviço, se vai sair o tapa-buraco, é melhor que você tenha um setor de tapa-buraco na Zona Norte, na Zona Sul, todos os veículos saiam de lá, porque os funcionários precisam ter vestiário, eles precisam ter local de pôr o material, tudo. Eu não preciso de 20 na cidade, né? A cidade não é tão grande, né? É uma cidade muito adensada, mas não é tão grande. Então, mas precisa ter portais de atendimento, por isso nós vamos construir as duas subprefeituras. E quem vai administrar, é claro, somos nós, né? O próprio prefeito vai indicar os subprefeitos e tal, pessoas que tenham conhecimento da região, conhecimento técnico para poder administrar a subprefeitura. Mas ela vai ser, não vai ser um setor de tapa-buraco, vai ter atendimento desde a saúde, educação, se quiser aprovar uma planta, setor de finanças, tem todos os setores ali representados. Então é muito maior do que uma regional, né? A regional era um caminhão, meia dúzia de funcionário para tapar um buraquinho, para cortar um mato, né? Não era o que a gente esperava, né? E basicamente vai ter disponível lá nessas duas regionais todos os serviços. Todos os serviços da prefeitura vão estar. Mas o 156 vai continuar atuando no mesmo jeito? 156 é para quem quiser da casa dele fazer uma reclamação, fazer um pedido, ele faz da casa dele. Prefeito, eu tenho algumas perguntas de alguns participantes do programa. Pergunta do Ralf Silva, que é comentarista da política de Osasco no programa. E temos também um colaborador de Carapicuíba, o José Araújo, que fala da política de Carapicuíba, mas ele tem uma pergunta a fazer para o senhor a respeito do incinerador que vai atender toda a região e que será feito em Carapicuíba. Ele quer perguntar para o senhor porque ele faz parte também de um movimento que é contra a construção desse incinerador. Vamos ouvir a pergunta do José Araújo? Boa tarde, prefeito de Osasco, Jorge Lapas. Eu sou o José Araújo, morador em Carapicuíba, membro da Assembleia Popular, participante ativo desses movimentos anti-incinerador de lixo da região. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que dizem aí a boca pequena, ou sei lá, que o senhor é o cabeça em defesa dessa incineradora. Então eu gostaria de saber do senhor qual é a sua opinião sobre o incinerador e o que o senhor acha, né? Além da sua opinião, se o senhor realmente é o cabeça dessa coisa aí. Obrigado. Essa foi então a pergunta do José Araújo, que está todas as quartas-feiras conosco. Obrigado, Araújo. Prefeito, o senhor é a cabeça desse projeto, dessa construção do incinerador de Carapicuíba que vai atender toda a região? Nós temos aqui em Osasco uma PPP, né, uma parceria público-privada, que a empresa que ganhou, além dela coletar o lixo, dar o destino final para o lixo, ela tem a obrigação de trazer tecnologias novas ou para incinerar ou para transformar em energia, né? Então nós estamos estudando todas as opções que eles estão nos trazendo para diminuir o volume do lixo. Né? Então, seja com a reciclagem, que é interessante, nós vamos estar ampliando agora com um projeto que nós aprovamos no BNDES, esse sistema de reciclagem, gerando emprego, né, com tudo isso, contribuindo com o meio ambiente, mas também nós não podemos cada dia mais aumentar a área do aterro. Né? Nós já compramos uma área
do tamanho da que nós temos para ter uma folga de uns 20 anos para aterro sanitário, através da PPP, mas nós precisamos buscar tecnologias novas, né? Seja com retirada da água, tem alguns que tem, de prensagem do lixo, tem várias formas, né? Nós estamos buscando a melhor opção para a nossa cidade, a incineração é uma delas, né? Mas no centro de Paris, né, o prefeito Emílio teve, inclusive com o secretário visitando, tem um sistema desse, não polui nada, não tem cheiro e fica no centro de Paris, né, que é um dos modelos que a gente está avaliando. Então nós vamos buscar, independente de, como eu disse, na questão da saúde, de questões ideológicas, nós vamos ver o que é melhor, né, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de retorno final, se vai gerar energia, se não vai, né, qual o custo disso, vai ser avaliada a melhor condição técnica. Isso está sendo discutido também em nível do consórcio regional? Também. Nós tivemos, numa das reuniões que a gente teve, Carapicuíba até falou, olha, eu não tenho muita condição financeira, mas o lixo eu tenho bastante para contribuir, né? O Sérgio é uma figura, né? Então, mas tem dificuldade para coletar, inclusive. Uma usina de grande porte, ela precisa de muito lixo também, né? Então, para ela poder fechar as contas, ela vai poder viabilizar, porque o Sérgio tem que levar lixo para fora, ele não tem aterro lá, né? Então o custo é muito alto. Então, se tiver uma usina próxima, deve reduzir, inclusive, o custo do gasto com lixo. Prefeito, falar em descarte de sólidos, a cidade sofre também, mas eu sei que vocês têm a política de tolerância zero contra o descarte irregular. A administração continua com os olhos muito firmes nessa questão, punindo mesmo quem faz esse descarte irregular? Todo dia, né? Todo dia acaba apreendendo, infelizmente, algum veículo. Hoje mesmo um caminhão foi apreendido, me ligaram na hora do almoço, fazendo descarte irregular. Muitos são de fora de Osasco, né? Pessoas que vêm talvez pela Castelo ali, pega aquela Pedro Risato ali do lado da FATEC, ali é um ponto. Então, né? O cara, em 5 minutos, ele vai, descarrega e vai embora. Ali é ponto, como é também nas margens do Rodoanel, ali na Avenida Leolio Crê Bortoloso também, que é a marginal do Rodoanel. Ali joga até no meio da rua, né? Rapidamente e sai. Então é difícil. Mas nós estamos também colocando câmeras, né, para poder pegar esse tipo de lançamento. A multa é R$8.000. Então, muitas vezes a pessoa, se for um veículo, uma caminhonetinha, é o valor do carro. Então, que tome cuidado, porque a nossa guarda está em cima. Admiro muito a postura da Prefeitura de Osasco em relação a essa tolerância zero. Não dá para aguentar isso mesmo. Agora, prefeito, nós temos aqui, além do senhor acabou de ouvir uma pergunta do José Araújo, temos também o Ralph Silva, que participa diariamente do programa, como advogado, orientando os nossos ouvintes, e também como comentarista da política de Osasco. Ralph Silva, que o senhor conhece, quer também fazer pergunta para o prefeito de Osasco, Jorge Lapas. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Um prazer estar falando com vocês. Boa tarde ao nosso prefeito, Jorge Lapas. É uma honra para nós aí, que fazemos o Jornal da Terra diariamente, aí tá recebendo o prefeito. Prefeito, nós tivemos um episódio muito triste, muito chato aí em relação ao secretário de esportes, que apareceu na mídia nacional, a nossa cidade, em relação ao encontro de uma carga roubada aí no estádio do Rochdale. E o nosso secretário de esportes, inclusive, foi indiciado aí na delegacia, vai responder por crime aí. Eu queria que o prefeito explicasse para a população de Osasco o que aconteceu realmente, né, e quais são os próximos passos em relação à investigação desse crime. A grande preocupação que nós temos, né, nós montamos uma comissão de sindicância interna para ver como é que acontece uma coisa dessa, né? Não é um carro, é um caminhão, estava dentro de um próprio público, não importa se tem o Grêmio que utiliza, tem funcionário nosso lá também, não poderia ter acontecido. Então nós vamos averiguar quem facilitou essa entrada. Alguém facilitou, certo? Então nós vamos a fundo e junto com a polícia descobrir quem que facilitou, né? Então isso é o fato principal, né? O secundário foi nervoso, né? Claro que o secretário chegou lá, eu não sei as circunstâncias que foram, tal. Essa é uma outra situação, né? Que não pode ser confundida com a primeira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas antes, deixa eu agradecer ao Ralph Silva. Ralph, muito obrigado por sua participação, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a todos os ouvintes do Jornal da Terra. É um prazer e até amanhã. Um abraço. Obrigado, Ralph Silva. Agora, prefeito, o senhor disse que a polícia está investigando. Isso em algum momento envolve a situação, a relação do secretário Tino de Ferreira com o prefeito especificamente? O senhor vai esperar essa investigação ou não tem nada a ver?
Não, eu acho que a postura dele não foi a correta, né? Ele deveria ter tido mais calma e tal, mas é um secretário que tem trabalhado muito, quer dizer, domingo à noite, eu tive com ele nos jogos regionais, ele acompanha as equipes, ele vai, num domingo, que nem esse domingo passado, ele teve em 11 eventos, né? Então o cara se dedica demais. Então, cometeu um equívoco, né? Eu acho que não gostei, falei para ele, né? Eu acho que ele é uma pessoa política também. Se fosse só um técnico se desesperar na hora, a gente perdoaria mais, né? Mas por ser político, ele tem que ter tido mais jeito para lidar com a situação. Mas não é por causa de um erro que eu vou condenar a pessoa. O que não pode acontecer o que aconteceu de ter o veículo lá com carga roubada. Isso é um fato grave, né? Isso nós vamos apurar. Agora, a postura dele, claro, recriminável totalmente, conversei isso com ele, tenho certeza que não vai acontecer novamente, ele pediu desculpa para o repórter, para toda a imprensa, e nós vamos continuar tocando, mas ele como secretário tem sido um excelente secretário, isso eu não posso deixar de falar. Prefeito, para a gente encerrar, o senhor teve um problema aí com o PSC no início do ano, e agora esse anúncio do PSD de deixar de voltar com a sua base. Como é que o prefeito está encarando isso, embora o PSD ainda não fosse oficialmente da base, né? Não, o PSC teve esse problema, ele fazia parte do governo, né? A partir do momento que não vota com o governo, que não está trabalhando os projetos do governo na Câmara, a gente resolveu por tirá-los do governo. Resolvemos o problema. Inclusive continuam votando, né? Tanto o Dinei como o Rogério Silva continuam votando com o governo, parece que as coisas estão mais tranquilas. O PSD é mais uma questão da direção partidária, né? O Lau que está buscando um caminho para o PSD, trazendo novas lideranças para o partido, e eu acho que é uma disputa mais interna lá, ele, o Oswaldo, né? Estão buscando um espaço. Não me preocupa, né? Não me preocupa porque os dois vereadores continuam votando com a gente, converso muito com eles, atendo demandas do bairro, são pessoas muito sérias, tanto o André como o Josias. Não tem problema nenhum de relação com os vereadores, né? E com o Lau também não, mas eu acho que ele busca uma fatia maior, vamos dizer, desse espaço político, e ele está certo, né? Gosto do Lau, também para mim não tem problema nenhum, PSD também. Prefeito, só para a gente encerrar mesmo, o senhor está aí há 6 meses administrando, o que mudou na sua vida? A sua esposa agora tem que marcar também a agenda com o prefeito? Não tem, mas é duro, viu? É duro. Você não tem mais tempo, nem fim de semana, nem à noite. Mas ela entende, sabe qual que é a responsabilidade que a gente tem com a cidade. Ela também, frente ao Fundo Social, tem trabalhado bastante, né? Tentado aprender, porque ela era dentista, não estava acostumada a lidar com coisas públicas, mas é uma pessoa muito séria, acho que ela vai se dar bem lá, está começando a entender como é que funciona a administração pública, mas muda tudo, mas a gente quer deixar a nossa marca para a cidade, né? Deixar uma marca da minha família, que meu pai foi emancipador dessa cidade, e eu queria fazer uma boa administração pela cidade e pelo povo da cidade, não por mim, né? O nome da gente não precisa aparecer tanto, precisa aparecer a nossa cidade. Prefeito, obrigado por abrir espaço para responder as nossas perguntas, dos ouvintes aqui da Rádio Terra. Muito obrigado pela sua presença. Sempre muito importante falar, ouvir de viva voz o que pensa o prefeito da cidade de Osasco. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos os dirigentes da Rádio Terra, a você, e estarei sempre à disposição aí para novas entrevistas. Eu aqui agradeço o prefeito Lapas, em nome da direção da Rádio Terra, em nome também dos ouvintes da Rádio Terra na cidade de Osasco. Um abraço, muito obrigado, prefeito. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Na terça-feira, a Guarda Civil Municipal de Osasco prendeu 5 homens em flagrante por crime ambiental. O grupo foi surpreendido pelos agentes em uma área de reserva ambiental no bairro Três Montanhas, no extremo norte de Osasco, enquanto derrubavam árvores. Ao menos 50 árvores nativas foram cortadas. A operação contou com o apoio das equipes das Secretarias de Segurança e Controle Urbano e de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Os agentes chegaram aos criminosos através de denúncia anônima. No local seriam construídos barracos por conta de uma ocupação da área. A ocorrência foi registrada no 10º Distrito Policial de Osasco. Os averiguados disseram que estavam no local apenas para retirar madeiras
para serem utilizadas na construção de uma cerca e que não foram os causadores do desmatamento. Eles ainda informaram que foram surpreendidos pela GCM assim que chegaram na área. A Polícia Civil segue com a investigação. A GCM preserva o local, aguardando perícia técnica da Polícia Florestal. Olha, prefeito de Osasco, Jorge Lapas, essa aconteceu na sua cidade. No final de semana, um malandro foi preso em flagrante por policiais militares, furtando 120 uniformes do projeto Escolinha do Futuro, de uma creche da Prefeitura de Osasco, no centro da cidade. Os novos uniformes são destinados aos alunos da rede municipal para serem utilizados durante as atividades culturais, esportivas, ambientais e sociais desenvolvidas nas escolas. Os policiais da 3ª Companhia do 14º Batalhão foram acionados para averiguar aviso de alarme da escola municipal. Quando entraram na unidade, perceberam que um indivíduo teria pulado o muro e tentava se esconder no telhado de uma casa vizinha. Assim que se aproximaram do desempregado de 38 anos, que estava lá em cima do telhado, os policiais o encontraram segurando uma sacola com os uniformes e um microsystem avaliado em R$200. O homem foi preso em flagrante por furto qualificado, encaminhado ao 5º DP da cidade de Osasco. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Aqui no Jornal da Terra, depois de conversar com o prefeito Jorge Lapas, vamos falar de esportes com o Jefferson Miro. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Lobo. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da Terra. Vamos para a agenda do fim de semana. Fim de semana chegando. Vamos lá, Paulista 2ª Divisão. Jogos amanhã às 15 horas. O Cotia enfrenta o Atibaia no estádio de Cotia. E Diadema vai pegar o Taboão da Serra lá em Diadema. E no domingo às 10 horas tem União Futebol Clube versus Osasco Futebol Clube lá em Mogi das Cruzes. Copa Paulista. O Grêmio Esportivo Osasco enfrenta o Paulista às 15 horas em Jundiaí, amanhã, Lobo. Brasileiro Série C. O Grêmio Barueri enfrenta o Macaé do Rio de Janeiro na Arena Barueri às 19 horas. Precisa não vencer. Precisa vencer, que não ganhou nenhuma ainda, né? Não, ganhou, mas... Ganhou uma? É, em casa, jogou em casa, empatou com o Mojimirim no... Isso, lá em Mogi. Não, Perdeu. Perdeu em Mojimirim, agora precisa ganhar. Precisa vencer. O Brasileiro Série B, jogo no sábado. O Palmeiras vai enfrentar o Guaratinguetá às 16 horas, lá em Guaratinguetá. Lá, perto da Aparecida. Jogo duro lá sempre. Mas o time do Palmeiras está acertando, acho que... Tá certinho, Vai vencer. O Brasileiro Série A, jogos no sábado. Às 18h30, Portuguesa e Atlético Paranaense do Canindé. E às 21 horas, clássico Ponte Preta e Santos, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. Não entendi a piada, clássico por quê? 2 times do interior? Clássico do interior, pô. Certo. E no domingo tem Corinthians e São Paulo no Pacaembu. Deus o livre. Às 16 horas. E vamos para a agenda do Amador de Itapevi, Grupo A. Se não chover, tem rodada. Às 10h15 tem Cardoso contra o Juventude. Às 12 horas, Portela versus União Ambuitá. Às 13h50, Rainha versus Furacão. E, para encerrando a rodada, Londrina versus Real Rosemary. Essa foi a agenda do final de semana, Rodrigo Lobo. Segunda-feira você traz o balanço geral de encerramento dos jogos regionais, né? Isso, na segunda, os resultados, as medalhas, a classificação das cidades aqui da região oeste da Grande São Paulo. E na terça-feira vamos bater um papo aqui com o secretário de Esportes de Itapevi, Joaquim de Simone. Isso, Joaquim Henrique, junto com o técnico Thiago Camargo, Thiago do também vem. handebol feminino. Os dois. Um abraço, Jefferson. Um abraço, bom final de semana. E termina aqui a edição número 142 do Jornal da Terra. Foi muito bom o programa, muito bom esse papo com o prefeito Jorge Lapas, neste 26 de julho de 2013. Bom, está chegando meu amigo Ademir Laurentes
e o som de sucesso. O Jornal da Terra está de volta na segunda-feira, às 5 da tarde, aqui na Rádio Terra, no AM 1330, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. Osasco deve estar muito satisfeita hoje, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, um ótimo final de semana. Não esqueça, meu amigo, minha amiga, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta segunda-feira, 5 da tarde.